Juro, senhor. Era Villefort quem parecia suplicar. Era o réu que tranquilizava o juiz. Como vê, disse ele, lançando um olhar para as cinzas que ainda conservavam a forma do papel e esvoaçavam acima das chamas. Agora essa carta está destruída. Apenas o senhor e eu sabemos que ela existiu. Portanto, ela não será apresentada ao senhor. Por conseguinte, se a mencionarem, negue-a com veemência e estará salvo. Negarei, senhor, fique tranquilo, disse Dantes. Bem, disse Villefort, levando a mão ao cordão de uma campainha e logo detendo-se no momento de tocar. Era a única carta que trazia? Perguntou ele. A única. Jure. Dantes estendeu a mão. Juro, disse ele. Villefort tocou a campainha. O comissário de polícia entrou. Villefort aproximou-se do oficial público e disse-lhe algumas palavras ao ouvido. O comissário respondeu com um simples aceno de cabeça. Siga o cavalheiro, disse Villefort a Dantes. Dantes inclinou-se, lançou um último olhar de gratidão a Villefort e saiu. Mal a porta se fechou atrás dele, faltaram forças a Villefort, que caiu quase desmaiado na poltrona. Então, no fim de um instante, "Oh, meu Deus, o que eu fiz?" murmurou. De que dependem a vida e a fortuna? Se o procurador do rei estivesse em Marsella, se o juiz de instrução tivesse sido chamado em meu lugar, eu estaria perdido, e esse maldito papel que me empurraria para o abismo. Ah, meu pai, o senhor nunca deixará de ser um obstáculo à minha felicidade neste mundo. Serei sempre obrigado a lutar contra o seu passado. Em seguida, um fulgor inesperado e repentino pareceu atravessar o seu espírito e iluminou seu rosto. Um sorriso desenhou-se na boca ainda crispada, os olhos esgazeados tornaram-se fixos e pareceram deter-se num pensamento. É isto, disse ele. Sim, a carta que devia causar minha perdição talvez venha a se constituir na minha fortuna. Em frente, Villefort, mãos à obra. E certificando-se de que o réu já deixara o vestíbulo, o substituto do procurador do rei saiu por sua vez e encaminhou-se celeremente para a casa de sua noiva. 8. O Castelo de If. Ao atravessar o vestíbulo, o comissário de polícia fez um sinal para dois policiais, os quais se colocaram um à direita, o outro à esquerda de Dantes. Estes abriram uma porta que se comunicava com os aposentos do procurador do rei no Palácio de Justiça. Percorreram por algum tempo uma dessas galerias escuras que causava arrepios em quem a atravessava, mesmo quando não se tinha qualquer motivo para tanto. Assim como os aposentos de Villefort se comunicavam com o Palácio de Justiça, o Palácio de Justiça comunicava-se com a prisão, soturno monumento encostado no palácio que curiosamente tem todas as janelas com vista para o campanário dos Acólitos defronte. Após várias curvas, Dantes viu abrir-se uma porta com uma escotilha de ferro. O comissário de polícia bateu com um martelo de ferro 3 marteladas que soaram para Dantes como se tivessem sido aplicadas em seu coração. A porta se abriu. Os 2 policiais empurraram ligeiramente o prisioneiro que ainda hesitava. Dantes atravessou o temível umbral e a porta voltou a se fechar ruidosamente atrás dele. Ele respirava um outro ar, um ar mefítico e pesado. Estava na prisão. Levaram-no para um quarto razoavelmente limpo, mas gradeado e trancado. Ainda assim, o aspecto de seu alojamento não lhe deu muito medo. Ao contrário, as palavras do substituto do procurador do rei, pronunciadas com uma voz que parecera tão interessada a Dantes, ressoavam em seu ouvido como uma doce promessa de esperança. Já eram 4 horas quando Dantes foi conduzido até aquele recinto. Estávamos, como dissemos, em 1º de março. O prisioneiro, portanto, logo se viu cercado pela noite. Com a perda da visão que acabava de se extinguir, sua audição se aguçou. Ao menor rumor,
Convencido de que vinham libertá-lo, ele se levantava instantaneamente e dava um passo em direção à porta, mas o rumor logo se afastava, morrendo em outra direção. E Dantes voltava a cair em seu banco. Finalmente, por volta das 10 da noite, quando Dantes começava a perder a esperança, um novo barulho se fez ouvir que lhe pareceu dessa vez dirigir-se à sua cela. Com efeito, passos retiniram no corredor e se detiveram à sua porta. Uma chave girou na tranca, os ferrolhos rangeram e a maciça barreira de carvalho se abriu, revelando subitamente no quarto escuro a ofuscante luz de 2 tochas. À luz dessas 2 tochas, Dantes viu brilharem os sabres e os mosquetões de 4 policiais. Ao perceber aquele excesso de força, ele, que dera 2 passos à frente, permaneceu imóvel no lugar. — Vem para me buscar? Perguntou Dantes. — Sim, respondeu um dos policiais. — Da parte do substituto do procurador do rei? — Acho que sim. — Ótimo, disse Dantes. Estou pronto para acompanhá-los. A convicção de que vinham buscá-lo da parte do senhor de Villefort tirava todo o medo do infeliz rapaz. Ele avançou, então, calmo de espírito, com desenvoltura, e pôs-se espontaneamente no meio de sua escolta. Um coche esperava na porta da rua, com o cocheiro na boleia e um suboficial sentado ao seu lado. — Então é para mim esse coche? Perguntou Dantes. — É para o senhor, respondeu um dos policiais. — Entre. Dantes quis fazer algumas observações, mas a portinhola se abriu e ele sentiu que o empurravam. Não tinha possibilidade e sequer intenção de opor resistência, vendo-se num instante sentado no fundo do coche entre 2 policiais. Os outros 2 sentaram-se no banquinho da frente e a pesada máquina começou a chacoalhar, fazendo um barulho sinistro. O prisioneiro dirigiu os olhos para as janelas, que eram gradeadas. Apenas mudara de prisão. A única diferença era que aquela chacoalhava e transportava chacoalhando para um destino ignorado. Pelo vão das barras, que mal davam para passar a mão, Dantes, não obstante, reconheceu que passavam pela rua Caisserie e que pelas ruas Saint-Laurent e Taramis desciam rumo ao cais. Dali a pouco avistou, através das barras à sua volta e das barras do monumento perto do qual se encontrava, brilhar as luzes do Consigne, edifício de arquitetura moderna e imponente, onde se fazia a triagem dos viajantes a serem encaminhados à quarentena. O coche parou. O suboficial desceu, aproximou-se do corpo de guarda. Uma dúzia de soldados saiu e perfilou-se. Dantes observava seus fuzis reluzirem à luz dos postes do cais. — Será por minha causa? Perguntou-se, que imobilizaram tamanha força militar? O suboficial, abrindo a portinhola que fechava a chave, respondeu a essa pergunta sem precisar pronunciar uma palavra, pois Dantes viu entre as 2 fileiras de soldados uma passagem aberta para ele, que ia do coche até o porto. Os 2 policiais que estavam sentados no banco da frente saíram primeiro, o fizeram sair por sua vez, e aqueles que estavam ao seu lado o seguiram. Caminharam até um bote que um marinheiro da aduana mantinha perto do cais, preso com uma corrente. Os soldados observaram Dantes passar com uma expressão de curiosidade perplexa. Num instante foi instalado na popa do bote, ainda entre aqueles 4 policiais, enquanto o suboficial ocupava a proa. Um tranco violento afastou o barco da margem. 4 remadores remaram vigorosamente em direção ao pilão. A um grito emitido do bote, a corrente que fecha o porto desceu e Dantes viu-se no que chamam de friot, isto é, fora do porto. Friot, arquipélago composto por 2 ilhas que, unidas por um braço de terra, formam o porto de Friot. Ah, ele saiu do porto, né? O primeiro impulso do prisioneiro ao deparar com o ar livre fora de alegria. O ar é quase liberdade. Respirou então plenamente aquela brisa vivaz que carrega nas asas todas as
misteriosas fragrâncias da noite e do mar. Não demorou, porém, a soltar um suspiro. Passava diante daquela larreza onde fora tão feliz aquela manhã mesma, momentos antes de sua prisão, e onde, através da abertura ardente de duas janelas, o fragor alegre de um baile chegava até ele. Dantes juntou as mãos, ergueu os olhos para o céu e rezou. O bote continuava sua rota, havia passado a Tété de More, ou Cabeça do Muro, antigo nome do Cabo do Farol. Estava em face da enseada do farol. Ia dobrar a bateria, era uma manobra incompreensível para Dantes. Mas afinal, para onde me levam? Perguntou a um dos gendarmes. Saberá daqui a pouco, mas estamos proibidos de lhe fornecer qualquer explicação. Dantes era um pouco soldado. Questionar subordinados a quem estava proibido responder pareceu-lhe coisa absurda e se calou. Então os pensamentos mais estranhos atravessaram seu espírito. Como era impossível fazer uma viagem longa num bote daqueles, como não havia nenhuma embarcação ancorada aonde se dirigiam, imaginou que iriam largá-lo num ponto afastado da costa e lhe dizer que estava livre. Não estava amarrado, não haviam feito nenhuma tentativa para algemá-lo. Aquilo lhe parecia um bom argúrio. Aliás, o substituto, tão excelente para ele, não lhe dissera que, se não pronunciassem o nome fatal Noirtier, não havia nada a temer? Villefort não destruía na sua presença aquela carta perigosa, a única prova que existia contra ele? Esperou então, mudo e pensativo, tentando decifrar com o olhar de marinheiro habituado às trevas e acostumado ao espaço, à escuridão da noite. Haviam deixado para trás a ilha Ratonneau, onde brilhava um farol, e, navegando perto da costa, aproximaram-se da pequena baía dos Catalães. Naquele ponto, os olhares do prisioneiro redobraram de intensidade. Mercedes estava ali, e a todo instante lhe parecia desenhar-se na margem escura a silhueta vaga e indecisa de uma mulher. Como era possível que um pressentimento qualquer não avivasse a Mercedes que seu noivo passava a 300 passos dela? Uma luz solitária brilhava nos Catalães. Interrogando a posição daquela luz, Dantes constatou que ela iluminava o quarto de sua noiva. Mercedes era a única que velava em toda a pequena colônia. Se gritasse bem alto, o rapaz poderia ser ouvido pela noiva. Um falso pudor o deteve. Que diriam aqueles homens que o observavam ouvindo gritar como um louco? Permaneceu então mudo, com os olhos fixos na luz distante. Enquanto isso, o bote avançava, mas o prisioneiro não pensava no bote, pensava em Mercedes. Uma elevação do terreno fez a luz desaparecer. Dantes voltou-se e percebeu que o bote distanciava-se da costa. Enquanto observava, absorto em seus pensamentos, haviam substituído os remos pelas velas e o bote avançava agora impulsionado pelo vento. Apesar da repugnância de Dantes em dirigir novas perguntas ao policial, aproximou-se dele e, pegando-lhe a mão, disse: Camarada, em nome de sua consciência e na sua condição de soldado, imploro que tenha piedade de mim e me responda. Sou o capitão Dantes, bom e leal francês, embora acusado de não sei que traição. Para onde me levam? Fale e, palavra de marujo, submeto-me respeitosamente e me resigno à minha sorte. O policial coçou a orelha e olhou para o colega. Este fez um movimento que queria dizer aproximadamente: Parece-me que a esta altura não há inconveniente. Então o policial voltou-se de novo para Dantes. O senhor é marselhês e marinheiro, disse ele, e me pergunta qual é o nosso destino? Sim, pois pela minha honra ignoro-o. Nem desconfia? Nada. Não é possível. Juro pelo que existe de mais sagrado no mundo. Responda então, por misericórdia. Mas e a ordem? A ordem não o proíbe de me informar o que saberei dentro de 10 minutos, meia hora, talvez 1 hora. Apenas me poupe daqui até lá de séculos de incerteza. Peço isso como se o senhor fosse meu amigo. Veja, não quero nem me revoltar nem fugir. Aliás, não posso. Para onde vamos?
A menos que esteja com uma venda nos olhos ou nunca tenha saído do porto de Marsella, deve pelo menos presumir para onde está indo. Não. Olhe à sua volta, então. Dantes levantou-se, dirigiu com naturalidade os olhos para um ponto para o qual parecia se dirigir a embarcação, e a 200 metros à sua frente viu-se erguer o rochedo negro e íngreme sobre o qual se assenta, com uma superfetação de sílex, o soturno castelo de If. Castelo de If, situado na ilha de mesmo nome a 3 quilômetros de Marsella, foi construído entre 1524 e 1528 por ordem de Francisco I, como um posto avançado cujo intuito era proteger a cidade. Mais tarde, quando as preocupações territoriais desapareceram, foi transformado em prisão. Eita! Nela foram encerrados os protestantes franceses durante o período das guerras religiosas, bem como o Máscara de Ferro e o revolucionário Mirabeau. Eu tenho que marcar esse Máscara de Ferro aqui, cara. Aquela forma estranha, aquela prisão em torno da qual reina tão profundo terror, aquela fortaleza que há 300 anos faz Marsella reviver lúgubres tradições, ao surgir assim repentinamente para Dantes, que nem sonhava com ela, teve o efeito que o condenado à morte inspira a visão do cadafalso. Oh, meu Deus! Ele gritou. O castelo de If! E que vamos fazer lá? O policial sorriu. Mas não podem estar me levando até lá para ser aprisionado, continuou Dantes. O castelo de If é uma prisão do Estado, destinada exclusivamente aos grandes culpados políticos. Não cometi nenhum crime. Será que há algum tipo de magistrado no castelo de If? Suponho que haja apenas, disse o policial, o diretor, os carcereiros, uma guarnição e muros sólidos. Deixe disso, amigo, não faça cara de espanto. Dessa forma o senhor me faria crer que agradece minha boa vontade zombando de mim. Dantes apertou convulsivamente a mão do policial. Então por acaso sugere, disse ele, que estão me levando até o castelo de If para me aprisionar lá? É provável, disse o policial. Mas de toda forma, camarada, não precisa me apertar tão forte. Sem outra investigação, sem outra formalidade? As formalidades foram cumpridas, a investigação foi encerrada. Então, apesar da promessa do Sr. Villefort... Não sei se o Sr. de Villefort lhe fez alguma promessa, disse o policial. O que sei é que rumamos para o castelo de If, mas que diabos está fazendo? Ei, camaradas, alerta! Num movimento rápido como um raio, que entretanto fora previsto pelo olho tarimbado do policial, Dantes quisera lançar-se ao mar, mas 4 punhos vigorosos o detiveram no momento em que seus pés deixavam o assoalho do barco. Voltou a desmoronar no fundo da barca, uivando de raiva. Ótimo! Exclamou o policial, colocando-lhe um joelho sobre o peito. Ótimo! É assim que o senhor mantém sua palavra de marujo? Vá confiar nas pessoas gentis. Pois bem, agora, caro amigo, se fizer um movimento, o único que seja, meto-lhe uma bala na cabeça. Descumpri minha primeira ordem, mas lhe asseguro, não descumprirei a segunda. E apontou efetivamente sua carabina para Dantes, que sentiu a ponta do cano em suas têmporas. Num relance ele tivera a ideia de fazer aquele movimento proibido e terminar assim, violentamente, com a desgraça inesperada que se abatera sobre ele e o arrebatara de súbito com suas garras de abutre. Mas justamente porque era inesperada, Dantes julgou que aquela desgraça não podia ser duradoura, e as promessas do senhor de Villefort voltaram-lhe à mente, e então, por fim, aquela morte no fundo de um barco pelas mãos de um policial pareceu-lhe atroz e sumária. Desmoronou então novamente no assoalho da embarcação, soltando um uivo de raiva e roendo as unhas com furor. Quase no mesmo instante, um choque violento sacudiu o bote. Um dos bateleiros saltou para a pedra que o pequeno barco acabava de tocar. Uma corda rangeu, desenrolando-se em torno de uma polia, e Dantes compreendeu que haviam chegado e amarravam o esquife. Com efeito, seus guardiões, que o seguravam ao mesmo tempo pelos braços e pelo colete de sua roupa, forçaram-no a se levantar,
Obrigaram-no a descer em terra e o arrastaram até os degraus que levavam à porta da cidadela, enquanto o suboficial armado com um mosquete de baioneta seguia-o logo atrás. Dantes, em todo caso, não tentou nenhuma resistência inútil. Sua lentidão era antes resultado de inércia que de oposição. Estava aturdido e vacilante como um homem bêbado. Viu mais soldados escalonados ao longo da rampa, sentiu as escadas obrigando-o a erguer os pés, percebeu que passava sob uma porta e que aquela porta fechava-se atrás dele, mas isso tudo mecanicamente, como através da neblina, sem nada discernir de efetivo. Não via sequer o mar, tal é a imensa angústia dos prisioneiros que contemplam o espaço, com a terrível sensação de serem incapazes de percorrê-lo. Fizeram alto por um instante, durante o qual tentou se acalmar. Olhou ao redor, estavam num pátio quadrado formado por 4 altas muralhas. Ouvia-se o passo lento e regular das sentinelas, e a cada vez que elas passavam diante de 2 ou 3 reflexos projetados por 2 ou 3 luzes bruxuleantes que brilhavam no interior do castelo, via-se cintilar o cano de seus fuzis. Aguardaram cerca de 10 minutos. Certos de que Dantes não poderia mais fugir, os policiais o haviam soltado. Pareciam esperar ordens. Essas ordens chegaram. "Onde está o prisioneiro?" perguntou uma voz. "Aqui", responderam os policiais. "Que ele me siga, irei conduzi-lo à sua cela." "Vá", disseram os policiais, empurrando Dantes. O prisioneiro foi atrás de seu guia, que efetivamente o conduziu até um recinto quase subterrâneo, cujas muralhas nuas e suadas pareciam impregnadas de um vapor de lágrimas. Uma espécie de lampião pousado sobre um banquinho alto e cuja mecha boiava uma gordura fétida iluminava as paredes lustrosas daquela aterrorizante morada, revelando a Dantes os traços de seu guia, espécie de carcereiro subalterno, mal vestido e com cara de poucos amigos. "Este é o seu quarto para esta noite", disse ele. "Já é tarde, o senhor diretor está dormindo. Amanhã, quando ele acordar e estiver tomado conhecimento das ordens referentes ao senhor, talvez decida mudá-lo de cela. Enquanto isso, pegue esse pão, a água nessa jarra, palha ali embaixo num canto. É tudo que um prisioneiro pode desejar. Boa noite." E antes que Dante sonhasse em abrir a boca para lhe responder, antes que tivesse notado onde o carcereiro colocara o pão, antes que se desse conta do lugar onde estava a jarra, antes que tivesse voltado os olhos para o canto onde esperava a palha destinada a lhe servir de cama, o carcereiro pegara o lampião e, fechando a porta, roubara do prisioneiro aquele reflexo lívido que lhe mostrara, como a luz de um raio, os muros encharcados de sua prisão. Foi quando se viu sozinho nas trevas e no silêncio, tão mudo e tão sombrio quanto aquelas abóbadas cujo frio glacial sentia-se abater-se sobre sua testa febril. Quando os primeiros raios do dia levaram um pouco de claridade àquele antro, o carcereiro voltou com a ordem de deixar o prisioneiro onde estava. Dantes não se movera. Uma mão de ferro parecia tê-lo pregado no mesmo lugar onde ele estacara na véspera. Apenas seu olhar profundo se escondia sob uma comissura causada pelo vapor úmido de suas lágrimas. Ele permanecia imóvel e olhava para o chão. Passara assim a noite inteira, de pé e sem dormir um só instante. O carcereiro aproximou-se dele, contornou, mas Dantes pareceu não perceber. Bateu em seu ombro, Dantes estremeceu e balançou a cabeça. "Então não dormiu?" perguntou o carcereiro. "Não sei", respondeu Dantes. O carcereiro olhou para ele com espanto. "Não está com fome?" continuou. "Não sei", repetiu Dantes. "Quer alguma coisa?" "Quero ver o diretor." O carcereiro arriou os ombros e saiu. Dantes seguiu com os olhos, estendeu as mãos para a porta entreaberta, mas a porta tornou a se fechar. Então seu peito pareceu rasgar-se num longo soluço. As lágrimas que o sacudiam tornaram-se 2 riachos.
Dantes arrojou-se com a testa no chão e rezou longamente, repassando em seu espírito toda a sua vida pregressa e perguntando a si mesmo que crime cometera nesta vida tão jovem ainda para merecer tão cruel punição. O dia transcorreu assim. Mal deu algumas mordidas no pão e bebeu algumas gotas de água. Ora ficava sentado e absorto em seus pensamentos, ora rodopiava como um animal selvagem trancado numa jaula de ferro. Uma ideia o transtornava acima de tudo, a de que durante a travessia, quando ainda ignorado para onde o levavam, ficara tão calmo e tranquilo, ele teria podido 10 vezes se jogar no mar, e uma vez na água, graças aos seus dons de nadador, graças a esse hábito que o fazia um dos mais hábeis mergulhadores da Marsella, desaparecer sob a água, escapar de seus guardiões, alcançar a costa, fugir e se esconder em alguma angra deserta, esperar um navio genovês ou catalão, chegar à Itália ou à Espanha e de lá escrever para Mercedes para que fosse ao seu encontro. Quanto à sua subsistência, não se preocupava com ela. Havia escassez de bons marujos em toda a parte. Ele falava italiano como um toscano, espanhol como um filho da velha Castela. Teria podido viver livre, feliz com Mercedes e seu pai, pois seu pai iria juntar-se a eles. Mas a realidade era que estava prisioneiro no castelo de F, naquela prisão intransponível, sem saber o que aconteceria com seu pai ou com Mercedes, e tudo isso porque acreditava na palavra de Villefort. Era de enlouquecer, por isso Dantes rolava furioso sobre a palha fria que o carcereiro lhe trouxera. No dia seguinte, na mesma hora, o carcereiro reapareceu. E então? Perguntou-lhe. A razão já lhe voltou hoje? Dantes não respondeu. Vamos, disse o primeiro, um pouco de coragem. Quer alguma coisa que esteja ao meu alcance? Vamos, fale. Quero falar com o diretor. E disse o carcereiro com impaciência. Já lhe disse que isso é impossível. Por que é impossível? Porque pelos regulamentos da prisão isso não é permitido a um prisioneiro. O que é permitido aqui então? Perguntou Dantes. Uma comida melhor, pagando-se por ela, o passeio e às vezes livros. Não preciso de livros. Não tenho vontade nenhuma de passear e acho minha comida boa. Quero apenas uma coisa, ver o diretor. Se continuar a me aborrecer repetindo sempre a mesma coisa, disse o carcereiro, não lhe trarei mais comida. Muito bem, disse Dantes. Se não me trouxer mais comida, morrerei de fome. Ponto final. A ênfase com que Dantes pronunciou estas palavras demonstrou ao carcereiro que seu prisioneiro ficaria feliz em morrer. Ora, como cada prisioneiro na ponta do lápis gera aproximadamente 10 sous diários a seu respectivo carcereiro, o de Dantes calculou o prejuízo que aquela morte acarretaria para ele e prosseguiu num tom mais ameno. Sous, o que é sou? Sou 1/20 de um franco, ou seja, 5 cêntimos. Escute, o que o senhor deseja é impossível. Não me peça isso de novo, pois não há precedente no qual, após semelhante pedido, o diretor tenha vindo à cela de um prisioneiro. Porém, pense bem, os passeios lhe serão permitidos, e é possível que um dia, enquanto estiver passeando, o diretor passe por lá. Então o senhor poderá interrogá-lo, e se ele quiser responder, isto é com ele. Mas, disse Dantes, quanto tempo posso ter que esperar sem que acaso se apresente? Sei lá, disse o carcereiro. 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano talvez. É muito tempo, disse Dantes. Quero vê-lo imediatamente. Ei, disse o carcereiro, não se entregue assim a um único desejo impossível, ou antes de 15 dias estará louco. Acredita nisso? Perguntou Dantes. Sim, louco. A loucura sempre começa assim. Temos um exemplo disso aqui. Foi oferecendo sem parar 1 milhão ao diretor, caso este se dispusesse a libertá-lo, que o abade que se alojava nessa cela antes do senhor ficou desmiolado. Escute, não sou abade e não estou louco. Pode ser que eu enlouqueça. Ele falou isso? Sei lá. E há quanto tempo ele deixou essa cela? Há 2 anos. Foi posto em liberdade? Não, foi posto no calabouço. Escute, disse Dantes, não sou o abade e não estou louco.
Pode ser que eu enlouqueça, mas infelizmente no presente momento ainda estou com meu juízo sob controle. Vou lhe fazer outra proposta. Qual? Não vou lhe oferecer 1 milhão, pois não o possuo, mas ofereço 100 escudos, se na primeira vez que viajar a Marsella for até os catalães e entregar uma carta a uma moça chamada Mercedes. Não é sequer uma carta, 2 linhas apenas. Escudos. 100 escudos. 1 eco valia 3 livres, daí o carcereiro falar em 300 libras em sua réplica. 300 libras? Se eu levasse essas 2 linhas e fosse descoberto, perderia meu lugar, que me valem 1000 libras por ano, sem contar os benefícios e alimentação. Dá para ver que eu seria um grande imbecil me arriscando a perder 1000 libras para ganhar 300. Pois ouça e guarde bem o seguinte, disse Dantes. Caso se recuse a levar 2 linhas a Mercedes, ou a pelo menos avisá-la de que estou aqui, um dia o espero escondido atrás desta porta, e quando você entrar, quebro sua cabeça com esse banco. Ameaças! Exclamou o carcereiro, dando um passo para trás e pondo-se na defensiva. Realmente, o senhor perdeu a cabeça. O abade começou assim. Daqui a 3 dias o senhor estará louco de pedra como ele. Felizmente temos os calabouços no castelo de If. Dantes pegou o banco e o girou em torno da cabeça. Calma, calma, muito bem. Já que exige absolutamente, vamos avisar ao diretor. Já não era sem tempo, disse Dantes, pousando o banco no chão e sentando-se nele, a cabeça baixa e os olhos esgazeados como se realmente tivesse perdido a razão. O carcereiro saiu e um instante mais tarde voltou a entrar com 4 soldados e um caporal. Por ordem do diretor, disse ele, desçam o prisioneiro para um andar abaixo. Para o calabouço, então, disse o caporal. Para o calabouço. Loucos têm que ficar com loucos. Os 4 soldados apoderaram-se de Dantes, que caiu numa espécie de atonia e os acompanhou sem resistência. Fizeram-no descer 15 degraus e abriram a porta de uma masmorra, aonde ele entrou murmurando. Ele tem razão. Loucos têm que ficar com loucos. A porta se fechou e Dantes avançou com as mãos estendidas até sentir a parede. Sentou-se então num canto e permaneceu imóvel, enquanto seus olhos habituavam-se pouco a pouco à escuridão e começavam a distinguir os objetos. O carcereiro tinha razão. Faltava muito pouco para Dantes enlouquecer. Esse livro é muito bom, cara, minha nossa. 9. A noite do noivado. Villefort, como dissemos, retomou o caminho para a praça do Grand Corse e, ao entrar na casa da senhora Saint-Méran, encontrou os convidados que deixara a mesa agora no salão tomando café. René o esperava com uma impaciência que era partilhada por todo o restante do grupo. Assim foi recebido com uma exclamação geral. E então, dissipador de cabeças, defensor do Estado, Brutus monarquista, exclamou um. O que aconteceu? Conte-nos. Brutus, Júcius Június Brutus, fundador da República na Roma Antiga. Presidiu como magistrado a execução de seus 2 filhos, por estes haverem conspirado pelo reestabelecimento da monarquia. Afinal, estamos ameaçados por um novo terror? Perguntou outro. O ogro da Córcega teria deixado a caverna? Perguntou um terceiro. Senhora Marquesa, disse Villefort, aproximando-se de sua futura sogra, peço-lhe desculpas por ter sido obrigado a deixá-la dessa forma. Senhor Marquês poderia ter a honra de lhe dizer 2 palavras em particular? Ah, mas então é realmente grave? Perguntou a Marquesa, notando a nuvem que pairava sobre ele. Tão grave que me vejo obrigado a me ausentar por alguns dias. Portanto, continuou, voltando-se para René, penso que é possível constatar que a coisa é grave. Vai se ausentar, senhor? Exclamou René, incapaz de esconder a emoção que lhe causava aquela notícia inesperada.
Infelizmente sim, senhorita, respondeu Villefort. É imprescindível. E aonde vai, afinal? Perguntou a marquesa. Segredo de justiça, senhora. Entretanto, se alguns dos senhores tiverem encomendas para Paris, possuo um amigo que partirá esta noite e dela se encarregará com prazer. Entreolharam-se todos. O senhor havia pedido para conversarmos rapidamente? Perguntou o marquês. Sim, passemos ao seu gabinete por obséquio. O marquês pegou o braço de Villefort e saiu com ele. E então? Perguntou este, chegando ao seu gabinete. O que está acontecendo, afinal? Fale. Coisas que julgo da maior gravidade e que exigem minha partida imediata rumo a Paris. Agora, Marquês, desculpe minha indiscreta brutalidade da pergunta, mas o senhor possui títulos do tesouro? Toda a minha fortuna está nesses papéis, entre 600 e 700 mil francos aproximadamente. Pois bem, venda, Marquês. Venda ou ficará arruinado. Mas como quer que eu venda daqui? O senhor tem um corretor de valores, não tem? Sim. Dê-me uma carta para ele, que ele venda sem perder um minuto, sem perder um segundo, talvez inclusive eu chegue tarde demais. Diabos, disse o marquês, não podemos perder tempo. E pôs-se à mesa e escreveu uma carta a seu corretor de valores, na qual lhe ordenava que vendesse a qualquer preço. Agora que tenho esta carta, disse Villefort, apertando-a carinhosamente em sua carteira, preciso de outra. Para quem? Para o rei. Para o rei? Sim. Mas não me atrevo a escrever assim a sua majestade. Então não será o senhor que vou pedi-la, mas encarrego-o de pedi-la ao senhor de Salvier. Ele precisa munir-me de uma carta que me dê acesso à sua majestade sem ser submetido a todas as formalidades da solicitação de uma audiência, que podem me fazer perder um tempo precioso. Mas não conhece o ministro da Justiça que tem acesso às tulherias e por intermédio de quem pode chegar ao rei noite e dia? Sim, sem dúvida, mas para que dividir com outro o mérito da notícia de que sou portador, compreende? Naturalmente, o ministro da Justiça me relegaria ao segundo plano e me confiscaria todo o mérito da coisa. Digo-lhe apenas uma coisa, Marquês. Se eu chegar primeiro às tulherias, minha carreira estará garantida, pois terei prestado um serviço ao rei que não lhe será permitido esquecer. Nesse caso, meu caro, vá fazer as malas. Quanto a mim, chamo Salvier e obtenho dele a carta que lhe servirá de salvo-conduto. Ótimo, não demore, pois em 15 minutos devo estar a caminho. Mande seu coche estacionar na porta. Certamente, o senhor se desculpará por mim junto à marquesa, não é mesmo? E também com a senhorita de Saint-Méran, que abandono com grande pesar num dia como este. Encontrará ambas no meu gabinete. Encontrará ambas no meu gabinete e poderá fazer suas despedidas. Se eu chegar primeiro às tulherias, minha carreira estará garantida. 1000 vezes obrigado. Trate de obter a minha carta. O marquês tocou a campainha, um criado apareceu. Diga ao conde de Salvier que estou à espera dele. Agora vá, continuou o marquês, dirigindo-se a Villefort. É só o que faço, ir e vir. E Villefort saiu na disparada, mas nada na porta julgou que um substituto do procurador do rei, visto caminhando precipitadamente, correria o risco de perturbar o repouso de toda uma cidade. Retomou então seu ritmo normal de completa solenidade. À porta de sua casa percebeu na penumbra uma espécie de fantasma branco que o esperava de pé e imóvel. Era a bela jovem catalã que recebia notícias de Edmond. Saíra à meia-noite das cérnicas do farol para saber os motivos da detenção de seu noivo. Quando Villefort se aproximou, ela desgrudou do muro no qual estava recostada e lhe obstruiu o caminho. Dantes havia mencionado sua noiva ao procurador do rei, e Mercedes não precisou se identificar para Villefort saber de quem se tratava. Mas o substituto ficou surpreso com a beleza e a dignidade daquela mulher, e quando ela perguntou pelo paradeiro de seu noivo, pareceu-lhe que era ele o indiciado e ela o juiz. O homem de que fala, disse bruscamente Villefort, é um grande culpado e nada posso fazer por ele, senhorita.
Mercedes deixou escapar um soluço e, como Villefort fazia menção de seguir adiante, ela o deteve mais uma vez. Mas onde ele está? Perguntou a catalã. Ao menos assim poderei informar-me se está morto ou vivo. Não sei, isso já não é mais da minha alçada, respondeu Villefort. Então, constrangido com aquele olhar meigo e aquela atitude suplicante, afastou Mercedes e entrou, fechando a porta com vontade, tentando deixar do lado de fora o sofrimento que lhe traziam. Mas o sofrimento não se deixa repelir de tal forma. Assim como a essência mortal de que fala Virgílio, o homem ferido carrega-o consigo. Virgílio, né? Citação da Eneida. Canto 4, 70 a 74. Tal como uma cerva imprudente atingida pela flecha que a feriu de longe nos bosques de Creta, lançada pelo pastor que a persegue, carrega, sem o saber, o rápido dardo. Villefort entrou, fechou a porta, mas ao chegar ao salão foi a vez de suas pernas lhe faltarem. Deu um suspiro que parecia um soluço e desabou numa poltrona. Naquele momento, no fundo de seu coração doente, nasceu o primeiro germe de uma úlcera mortal. Aquele homem que ele sacrificava em nome de sua ambição, daquele inocente que pagava por seu pai culpado, surgiu em seu espírito pálido e ameaçador, de mãos dadas com a noiva, pálida como ele, arrastando atrás de si o remorso, não o que faz o doente tremer como os furiosos da fatalidade antiga, mas aquele retinir surdo e doloroso que em certos momentos golpeia o coração e o aniquila à lembrança de uma ação passada, aniquilamento cujas dores lancinantes cavam o mal que vai se aprofundando até a morte. Houve então na alma daquele homem um instante de hesitação. Por diversas vezes já a requisitara, e isso sem outra emoção que não a da luta do juiz contra o réu, a pena de morte contra alguns acusados. E estes, executados graças à sua fulminante eloquência que arrastara ou os juízes ou o júri, não tinham deixado sequer uma nuvem em sua fronte, pois eram culpados, ou pelo menos Villefort assim os considerava. Mas dessa vez a coisa era bem diferente. Acabava de condenar à prisão perpétua um inocente que estava prestes a ser feliz e de quem ele destruía não apenas a liberdade, mas a felicidade. Dessa vez não era mais juiz, era carrasco. Ao pensar nisso, sentiu o latejar surdo que descrevemos, até então desconhecido para ele, pulsando no fundo do seu coração e enchendo seu peito de vagas apreensões. Assim é alertada por um violento sofrimento instintivo a alma ferida que nunca aproximará sem tremer o dedo de sua chaga aberta e sangrando antes que essa chaga cicatrize. Mas a ferida de Villefort era daquelas que não se fecham, ou que não se fecham senão para reabrirem mais sangrentas e mais dolorosas que antes. Se naquele momento a doce voz de René houvesse ecoado em seu ouvido para lhe pedir misericórdia, se a bela Mercedes entrasse e dissesse: em nome do Deus que nos observa e julga, devolva-me o meu noivo, sim, aquela cabeça semi-prostrada pelas circunstâncias ter-se-ia curvado completamente e suas mãos geladas arriscando tudo o que pudesse beneficiá-lo, possivelmente teriam assinado a ordem de soltura de Dantes. Mas nenhuma voz murmurou no silêncio, e a porta não se abriu senão para a entrada do criado de quarto de Villefort, vindo para lhe dizer que os cavalos estavam atrelados na calete de viagem. Villefort levantou-se, ou melhor, pulou como um homem que vence uma luta interior, correu para sua escrivaninha, enfiou nos bolsos todo o ouro que se achava em uma das gavetas, perambulou atormentado pelo quarto com a mão na testa e articulando palavras a esmo. Então, finalmente, percebendo que o criado acabava de acomodar o casaco em seus ombros, saiu e precipitou-se para a galete, ordenando com uma voz lacônica que tocassem para a rua do Grand Cours, para a casa do senhor de Saint-Méran. O infeliz Dantes estava condenado. Como prometera o senhor Saint-Méran, Villefort encontrou a marquesa e René em seu gabinete. Ao ver René, o moço estremeceu, julgando que ela fosse lhe pedir novamente a liberdade de Dantes.
No entanto, ô tristeza, devo dizê-lo para a vergonha do nosso egoísmo, só uma coisa preocupava a bela rapariga, a partida de Villefort. Ela amava Villefort. Villefort ia partir quando estava prestes a se tornar seu marido. Villefort não sabia dizer quando voltaria, e René, em vez de lamentar Dantes, amaldiçoou o homem cujo crime a separava do seu amor. E Mercedes, o que diria? A desditosa Mercedes, na esquina da rua de La Loge, encontrara Fernand, que a seguira. Voltara então para os catalães e, agonizante e desesperada, atirara-se na cama. Diante dessa cama, Fernand pusera-se de joelhos e, apertando sua mão gelada que Mercedes não cogitava retirar, a cobriu de beijos ardentes que Mercedes sequer sentia. Ela passou a noite assim. Terminado o óleo, a lamparina se apagou. Ela não viu mais escuridão do que vira luz, e o dia voltou sem que o percebesse. A dor instalara uma venda em seus olhos que não lhe permitia ver senão Edmond. Ah, você está aqui, disse ela, finalmente voltando-se para Fernand. Desde ontem eu não a deixei, respondeu Fernand com um suspiro doloroso. O Sr. Morrel não se tinha dado por vencido. Tomara conhecimento de que Dantes, após o interrogatório, fora levado para a prisão. Por isso dirigira-se à casa de todos os seus amigos e intercedera junto às pessoas influentes de Marsella. Porém, o boato de que o rapaz fora detido como agente bonapartista já havia se espalhado, e como nessa época até os mais ousados viam como um sonho insensato qualquer tentativa de Napoleão voltar ao trono, o armador encontrara em toda parte apenas frieza, medo ou recusa, e voltara para casa desesperado, sem entretanto deixar de admitir que a situação era grave e que ninguém podia fazer nada. Caderousse, por sua vez, era só preocupação e aflição. E em vez de sair como fizera o Sr. Morrel, em vez de tentar alguma coisa em prol de Dantes, por quem aliás não podia fazer nada, fechara-se com 2 garrafas de vinho de cassis e tentara afogar sua preocupação na embriaguez. Contudo, no estado de espírito em que se achava, 2 garrafas eram muito pouco para embotar-lhe a razão. Permanecera então demasiadamente bêbado para providenciar outro vinho, e não suficientemente bêbado para que a bebedeira apagasse-lhe as lembranças. Abancado a uma mesa claudicante em frente às 2 garrafas vazias, e vendo dançar no reflexo da longa chama do castiçal todos aqueles espectros com que Hoffmann polvilhou manuscritos úmidos de ponche como um pó escuro e fantástico. Hoffmann. Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann, escritor, compositor, caricaturista e pintor alemão, é um dos maiores nomes da literatura fantástica mundial e um dos expoentes do movimento romântico. Danglars era o único a não estar nem aflito nem preocupado. Estava inclusive alegre, pois vingara-se de um inimigo e garantira a bordo do Pharaon o lugar que receara perder. Era um desses homens calculistas que nascem com uma pena atrás da orelha e um tinteiro no lugar do coração. Para ele, tudo neste mundo era subtração ou multiplicação, e achava um algarismo muito mais valioso que um homem, quando esse algarismo podia aumentar o total que esse homem podia diminuir. Danglars, portanto, deixara-se à sua hora habitual e dormira tranquilamente. Villefort, após ter recebido a carta do Sr. de Salvieux, beijado René nas 2 faces, beijado a mão da senhora de Saint-Méran e apertado a do Marquês, fazia os cavalos correrem pela estrada de Aix. O velho Dantes morria de sofrimento e preocupação. Quanto a Edmond, sabemos o que lhe aconteceu. 10. O pequeno gabinete das Tulherias. Deixemos Villefort na estrada de Paris, onde, graças aos 3 guias que contratara, ele queima etapas em seu caminho, e penetremos através de 2 ou 3 salões que o precedem naquele pequeno gabinete das Tulherias de janela sembrada, tão bem conhecido por ter sido o gabinete favorito de Napoleão e de Luís XVIII, e por ser atualmente o de Luís Felipe, Luís Felipe, Duque de Orleans,
Charlottes, a composição de O Conde de Monte Cristo terminou em 1844. Aqui neste gabinete, sentado diante de uma mesa de nogueira que trouxera de Hartwell e pela qual, por um desses caprichos típicos dos grandes personagens, demonstrava afeição especial, o rei Luís XVIII escutava distraidamente um homem de 50 a 52 anos de cabelos grisalhos, semblante aristocrático e trajar escrupuloso enquanto examinava paralelamente um volume de Horácio, edição de Gryphius, bastante incorreta embora valiosa, e que se prestava perfeitamente às sagazes observações filológicas de Sua Majestade. Tá, Gryphius é o quê? Sebastian Griff era um famoso impressor. Caracterizava-se por seus livros de pequeno formato e pela excelência de suas edições dos clássicos da antiguidade. O senhor então dizia, falou o rei, que estou preocupadíssimo, Ciri. Realmente? Teria visto em sonho 7 vacas gordas e 7 vacas magras? Não, Ciri, por isso nos anunciaria 7 anos de prosperidade e 7 de escassez. E com um rei tão previdente quanto é Vossa Majestade, a escassez não deve ser temida. De que outro flagelo então se trata, meu caro Blacas? O que é Blacas? Pierre Jean-Louis Casimiro, Duque de Blacas, ainda relativamente jovem, em 1814 tornou-se ministro da casa do rei Luís XVIII, de quem era aliado desde os tempos de exílio do então conde de Provence. Ciri, tenho todos os motivos para crer que uma tempestade está em vias de se formar para as bandas do Midi. Ora, meu caro duque, respondeu Luís XVIII, julgo mal informado, pois sei com certeza que, ao contrário, faz um belíssimo tempo por aquelas bandas. Embora inteligente como era, Luís XVIII gostava da piada fácil. Ciri, disse o senhor de Blacas, nem que seja apenas para tranquilizar um fiel servidor, Vossa Majestade não poderia enviar ao Languedoc, à Provence e ao Dauphine alguns homens de confiança que lhe fizessem um relatório acerca do estado de espírito dessas 3 províncias? Cânimo surdes, esse rei aí fala com muito código, hein? Cantamos para os surdos. Tá. Respondeu o rei, continuando a anotar seu Horácio. Ciri, respondeu então rindo, para fingir que entendera o hemistíquio da poeta de Venusa. Poeta grego Horácio. Venosa. É possível... É possível que Vossa Majestade tenha inteira razão ao contar com as boas disposições da França, mas creio não estar totalmente enganado ao temer alguma iniciativa desesperada. De quem? De Bonaparte, ou pelo menos de seu partido? Meu caro Blacas, disse o rei, seus terrores não me deixam trabalhar. E vossa segurança, Ciri, não me deixa dormir. Espere, meu caro, espere. Imaginei uma nota muito feliz a respeito do o pastor que transportava. Espere e continuará depois. Fez-se um instante de silêncio, durante o qual Luís XVIII redigiu com uma letra que ele fazia a menor possível uma nota à margem de seu Horácio. Depois dessa nota inscrita: Continue, meu caro duque, disse ele, levantando-se com o ar satisfeito de um homem que julga ter tido uma ideia quando comenta a ideia de outro. Continue, sou todo ouvidos. Ciri, disse Blacas, por um instante tivera a esperança de usar Villefort em proveito próprio. Sou obrigado a vos dizer que não são simples boatos destituídos de fundamento, simples notícias lançadas ao léu que me preocupam. Foi um homem esclarecido que merece toda a minha confiança e encarregado por mim de vigiar o Midi. O duque hesitou ao pronunciar estas palavras, que chegou com urgência para dizer: um grande perigo ameaça o rei. Então acorri, Ciri.
Maladutis avidomum, continuou Luís XVIII, anotando. Esse Luís XVIII fala muito em código, velho. Maladutis avidomum, infeliz o presságio sob o qual tu conduzes a tua casa. Vossa Majestade me ordena não insistir mais neste assunto? Não, meu caro duque, mas que estique a mão. Qual? A que quiser, até ali à esquerda. Aqui, Sire? Estou dizendo à esquerda e o senhor procura à direita? É à minha esquerda que me refiro. Aí, isso mesmo. O senhor deve encontrar o relatório do ministro da polícia com data de ontem. Mas veja, aqui está o próprio senhor D'André. D'André, ministro da polícia. Não é isso você disse, D'André? Interrompeu Luís XVIII, dirigindo-se ao mordomo, que de fato acabava de anunciar o ministro da polícia. Sim, Sire, o senhor barão D'André, disse o mordomo. É verdade, barão, comentou Luís XVIII com um sorriso imperceptível. Entre, barão, e conte ao duque o que sabe de mais recente sobre o senhor de Bonaparte. Não esconda nada da situação, por mais grave que seja. Vejamos, a ilha de Elba é um vulcão. Será que entrará em erupção uma guerra flamejante e selvagem? Bela horrida bela. Guerras, horríveis guerras. O senhor D'André equilibrou-se com muita elegância e refinação, sou uma alucinação, no espaldar de uma poltrona que apoiava as duas mãos e disse: Vossa Majestade dignou-se a consultar o relatório de ontem? Sim, mas conte ao próprio duque, que não consegue encontrá-lo, o que continha esse relatório. Esmiúce para ele o que faz o usurpador em sua ilha. Senhor, disse o barão a duque, todos os servidores de sua majestade devem regozijar-se com as recentes notícias que nos chegam da ilha de Elba. Bonaparte, o senhor D'André olhou para Luís XVIII, que, ocupado em escrever uma nota, sequer levantou a cabeça. Bonaparte, continuou o barão, entendia-se mortalmente. Passa dias inteiros admirando o trabalho de seus mineradores de Porto Longone. E se coça para se distrair, disse o rei. Se coça? Perguntou o duque. Que quer dizer, vossa majestade? Sim, meu caro duque, o senhor esquece que esse grande homem, esse herói, esse semideus é vítima de uma doença de pele que o devora? Prurigo. Sintoma essencial das prurigens, designação genérica das dermatoses, em geral relacionada a uma coceira, um comichão e coçadinha. Ah, comichão e coçadinha. É uma coceira grande e uma coçadinha pequena. E tem mais, senhor Duque, continuou o ministro da polícia. Estamos quase certos de que em breve o usurpador estará louco. Louco? Louco de pedra, sua cabeça vai se debilitando, ora chora lágrimas de fogo, ora ri às gargalhadas, outras vezes passa horas à beira do mar, arremessando pedras na água, e quando a pedra ricocheteia 5 ou 6 vezes, parece tão satisfeito quanto se houvesse vencido outra Marengo ou uma nova Austerlitz. Estes são, o senhor há de convir, sinais de loucura. Ou de sabedoria, senhor barão, ou de sabedoria, gracejou Luís XVIII. Era arremessando pedras ao mar que os grandes capitães da antiguidade se divertiam. Consulte Plutarco, na biografia de Cipião, o africano. Plutarco. Meu avô Contaquilã, de quem ele era genro, partiu voluntariamente com Cipião. Eles apanhavam pequenas conchas e pequenos seixos ao pé de sua vilha de Gaeta ou na praia laurentina, e sem se conter não temiam se rebaixar aos jogos mais pueris. O senhor de Blacas permaneceu pensativo entre aquelas duas indiferenças. Villefort, que não quisera lhe contar tudo para não ver a recompensa por seu segredo ligeiramente confiscada, contara-lhe entretanto o suficiente para lhe causar graves preocupações. Vamos, D'André, disse Luís XVIII. Blacas ainda não se convenceu. Passe à conversão do usurpador. O ministro da polícia inclinou-se. Conversão do usurpador, murmurou o duque, observando o rei, e D'André, que se alternavam como dois pastores de Virgílio.
Títiro e Coridão, nas bucólicas. 7. O usurpador se converteu? Isso mesmo, meu caro duque. Aos princípios. Explique isso, barão. É o seguinte, senhor duque, disse o ministro com a maior seriedade do mundo. Ultimamente Napoleão andou fazendo uma pesquisa e como 2 ou 3 de seus velhos resmungões, como eles o chama, manifestavam desejo de regressar à França, ele os liberou exortando-os a servirem ao seu bondoso rei. Foram suas próprias palavras, senhor duque, tenho certeza disso.